Senhor, irmãos, meu pastor pediu para que eu viesse aqui e contasse para vocês como eu me tornei um cristão. Desculpa essa cara amassada, passei a noite no trabalho, mas vamos lá. Irmãos, para nós cristãos existe aqui nesse mundo um manual de sobrevivência, um guia de fé, um guia de vida, um guia de esperança. Esse guia ele é conhecido para nós como Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada ela é o registro inspirado da revelação de Deus para nós. E que revelação é essa? Revelação de que existe um Deus que veio ao mundo, se fez carne e transformou a história da humanidade. E no meio cristão, esses relatos pessoais de como uma pessoa experimentou Deus na vida dela é conhecido por nós como testemunho. O que se segue aqui então sou eu testemunhando para vocês os meios e os mecanismos pelos quais esse Deus se utilizou para chegar até a mim e estar transformando a história da minha vida. O meio pelo qual Deus escolheu para chegar até a mim foi através da Bíblia, através da leitura da Bíblia. Então não tem como eu iniciar esse testemunho senão contando para vocês a forma que a Bíblia chegou até a mim. Eu tinha uma ex, na época a gente ainda estava junto em processo de separação, a gente já era só ficante, já tinha ali uns 2 anos e meio mais ou menos que estávamos juntos. Ela cansou, ela queria casamento, ela queria família. Isso são valores que hoje são muito preciosos para mim, mas na época eu era do mundo e não dava a menor importância, o menor valor, né? Eu queria realmente só bagunçar. E ela cansada disso, a gente estava se afastando, mas antes disso ela falou: Adriano, tirei prova 3 vezes com Deus porque ele pediu para eu comprar uma Bíblia para você. Para uma Bíblia para mim, o dinheiro já era pouco e ele pediu para eu comprar a sua Bíblia, que é bem mais cara do que a minha. Eu não vi sentido nenhum naquilo, mas ela foi lá, comprou a Bíblia com toda a dificuldade dela e me entregou. Peguei, joguei num canto ali no quarto e assim ficou. O que eu não contava, irmãos, é que essa Bíblia, ela interagia comigo. Ela começou um processo de interação comigo, eu não sei explicar isso muito bem, mas eu percebi algumas mensagens chegando em mim. Coisas do tipo, eu percebia que ela gostaria de ser lida. Eu senti isso de verdade, irmão. Isso despertou em mim uma curiosidade, um interesse de saber o que estava acontecendo, né? Foi aí que eu peguei a Bíblia e abri. Eu tenho um livro aqui, o livro aqui ele é preto. Normalmente essa folha, a última folha do livro, ele é branco, né? Lá na Bíblia tinha uma folha branca assim, e a minha ex, ela fez uma dedicatória para mim, ela escreveu algumas coisas no final, assim, olha, quer que Deus transforme isso em você. Eu fiquei muito nervoso, irmãos, fiquei furioso mesmo. Eu fiquei pensando comigo assim, ela não vai dizer para mim essas palavras, né, se utilizar um livro sagrado, dizer as palavras que ela gostaria de dizer e não teve coragem, e jogar isso na minha... Não, isso, não aceito isso. Acredito que Deus percebeu ali que as coisas seriam um pouco mais complicadas comigo, né? Eu precisava realmente de transformação. Senti vontade realmente de pôr fogo nessa Bíblia, pôr fogo, tirar uma foto e mandar para elas e falando assim: olha, lembra aquele dinheiro que você não tinha e comprou um livro para quem não pediu? Pois é, olha o que aconteceu. Mas eu fiquei receoso. Afinal de contas, a Bíblia já estava interagindo comigo fechada. Imagina eu pôr fogo. Isso traria alguma maldição para minha vida. Liguei para o pastor Júnior e perguntei: pastor, eu posso descartar uma Bíblia que eu tenho aqui? Ele falou: não, sempre. Não contei a história para ele, claro. Mas ele falou: se você tem uma Bíblia velha, você pode descartar e comprar uma nova, não tem problema nenhum. Ela fechada é só um livro. Aberta, o que está dentro dela com a leitura, a transformação em você, é o que conta. O resto é só uma Bíblia. E eu falei: quer saber? Eu não posso jogar fora. É uma Bíblia muito bonita, né? E então liguei para a Hilda. Falei: Hilda, eu tenho uma Bíblia aqui para descartar, me ajuda. Ela falou: não, tudo bem, eu pego essa Bíblia aí e compro uma nova para você. Eu falei: não, ninguém vai comprar a Bíblia para mim. Eu mesmo vou lá comprar. Liguei para o pastor Júlio e perguntei: eu quero uma loja física para eu ir lá escolher minha Bíblia. Ele falou: tudo bem, vai nessa. Cheguei lá na loja e vi de cara a Bíblia que ela tinha comprado para mim. Era uma Bíblia bonita, irmãos. Ela tinha uns buraquinhos aqui, ó. Ela era bem grossa. Eu acho que era uma Bíblia de estudo com a capa azul escuro e tinha uns buraquinhos aqui onde você já punha o dedo, tinha as iniciais do livro, você já ia direto, fácil. Na época eu achei horrorosa, coisa de velho. Hoje, talvez seja porque eu tô velho, hoje eu gostaria de uma Bíblia daquela. Mas enfim, fui lá e pensei, vou comprar uma melhor do que essa. Quando eu cheguei lá, irmãos, a Bíblia custava algo tipo 300 para 400 reais. Eu não tinha um quarto desse valor no bolso. Então Deus já começou a trabalhar ali comigo, né? O meu ego. Fiquei ali meio perdido pensando o que fazer. Eu vi que tinha Bíblia de criança, de adolescente, de mulher, Bíblias de todas as cores, umas cores fortes, feias, parecendo Tupperware. Pensei, nossa, gourmetizaram até a Bíblia. Fiquei ali meio perdido, meio sem saber o que fazer.
Nisso vi um pastor ali num canto, acredito que ele era um pastor, ensinando as pessoas como comprar uma Bíblia. Pensei, opa, é o que eu preciso. Comecei a prestar atenção, não entendi nada. Pedi ajuda, eles vieram me ajudar e me mostraram umas Bíblias na concepção deles muito boas, mas eu falei, eu não tenho dinheiro para comprar essa daí. Mais uma vez, Deus trabalhando ali comigo, né? Eles falaram, qual dinheiro que você tem? Eu falei, dá para comprar aquela da baseada ali, aquelas que ninguém quer, sabe? Tinha uma baseada assim. Eles falaram, não, tudo bem. Foram lá e falaram, Adriano, essa Bíblia aqui é boa, um NVI, mas tudo igual, só muda a capa, então escolha a sua capa e tá tudo certo. Eu olhei, irmãos, tinha uma capa feia, uma capa horrorosa, umas que eu acho que estão lá até hoje, porque ninguém compraria aquela Bíblia. Foi onde eu escolhi essa daqui. Essa é a feia. Eu sei, parece o livro Drácula de Bram Stoker, né? Foi o que passou na minha cabeça, mas enfim, ela tem uma parte escura aqui onde não mancha, tem o desenho da cruz que eu vim da fé católica, então eu falei, essa é a minha Bíblia, né? É a menos feia que tinha lá. Quando eu cheguei em casa que eu ia começar a leitura da Bíblia, eu me lembrei que algumas vezes eu tinha passado por esse processo. Eu me utilizava de alguma desculpa, é um livro difícil de interpretação, não consegui entender nada, vou perder meu tempo. A história que está aqui não faz sentido nenhum para a minha vida hoje. Desculpas que alguns irmãos se utilizam até hoje. Quando eu vou convidar para a leitura da Bíblia, as histórias são as mesmas. Leitura difícil, não faz diferença nenhuma para minha vida aquela história deles ali, eu não consegui interpretar nada. Irmãos, eu comecei a pensar sobre isso. Fechada, Deus já tinha me convidado para fazer a leitura dela, da Bíblia, né? Deus me conhece, Deus sabe quem eu sou. Deus sabe que eu não tinha habilidades hermenêuticas e nem exegética nenhuma. A única ferramenta que eu tinha é que a Bíblia estava no idioma que eu sou fluente, português, eu sou alfabetizado. A minha interpretação dela seria limitada e Deus sabe disso. Eu percebi que o convite não era para interpretar, mas sim para a leitura. E eu sei também, eu já conhecia a promessa de que, através da leitura, Deus gera uma fé em você e, através da fé, gera transformação. E eu gostaria de experimentar isso. E eu me lembro também, em outras situações, que eu sempre começava a ler a Bíblia como se ela fosse um livro de autoajuda. Eu queria uma mensagem bonita ali para trazer uma paz para mim naquele dia, um quentinho no coração, e nem sempre a Bíblia oferece isso. Porque não é sobre você, é sobre ele. Não é sobre a sua vontade, é sobre a vontade dele para a sua vida. Eu chegava num dia difícil ali, eu falava, eu preciso ler, vou lá ler a Bíblia hoje, e talvez tenha uma mensagem ali para mim. Nada, irmãos. Era recenseamento dos judeus. A Bíblia contava eles aqui, eles andavam e contavam em outro lugar que não acrescentava em nada no meu dia. Mas a promessa de que um dia esse livro ia transformar a minha vida, eu sabia disso. E foi nesse espírito, nessa fé, permitindo que Deus estivesse trabalhando não só a minha fé, mas a minha paciência, de espírito aberto, de querendo ser transformado por esse livro que eu segui, mesmo com dificuldade, leitura chata, difícil sim, mas eu segui. Eu sabia que é a palavra de Deus e de alguma forma, em algum momento, Deus ia utilizar aquilo dali na minha vida e assim foi. Segui leitura, certo? Mandei vários áudios para o pastor Júnior, vários mesmo, áudios, textos, incomodei o pastor Júnior demais e ele me respondeu com todo amor e carinho, sou grato mais a ele por isso. A Hilda, minha irmã, a minha irmã mais velha, incomodava todo mundo, irmãos, pastor Júnior em especial, claro. E duas coisas me chamaram naquela época, para mim que não tinha conhecimento nenhum de nada, duas coisas me chamaram a atenção no Antigo Testamento. Uma delas foi o sistema sacrificial dos judeus e outra foi a família do Jacó, os descendentes, as 12 tribos de Judá. Irmãos, eu fiquei assustado, a maioria deles eram bandidos. Moisés matou e ocultou o cadáver, ele pegaria 30 anos fácil hoje. Mas em vez de encarar de uma forma negativa, eu comecei a ver uma forma positiva nisso, eu comecei a ver valores nisso. Eu comecei a perceber que o convite de Deus era para qualquer pessoa, não importa o que você faça. O convite é para que você venha do jeito que você esteja, não importa o que você cometeu, o que você fez, e se permita ser transformado por essa palavra. E eu me lembro que outra coisa também que me incomodou foi o sistema sacrificial, porque eu gosto muito de pets. E todos os dias eles tinham que matar bichos para poder estarem se livrando dos pecados. E dois sacrifícios me chamaram a atenção. Um deles foi o do bode. O sumo sacerdote, claro, estou falando de coisas que eu li há muito tempo atrás. O sumo sacerdote pegava todos os piores pecados dos judeus ali, com a mão aspergida sobre a cabeça do bode, ele transferia os pecados para aquele bode, e Deus determinava que aquele bode seguisse e morresse sozinho no deserto.
Aquilo causou estranheza em mim, claro, mas eu comecei a pensar, e se eu tivesse contado um pecado muito sério para um amigo e ele tivesse ido morar numa ilha deserta e tivesse morrido sozinho? Seria como se eu tivesse pegado esse pecado e jogado no lago do esquecimento. Eu comecei a achar aquilo interessante. Outro pecado que eu achei interessante também foi o da Páscoa, a última praga do Egito, as 10 pragas lá, né? Na última praga, Deus pediu para que eles se trancassem dentro de casa, matasse o cordeiro, passasse nos umbrais da porta o sangue do cordeiro e que eles passassem a noite comendo aquela carne. No dia seguinte, eles seriam retirados do Egito e seguiriam em viagem rumo ao deserto. Então, o sangue do cordeiro passado na porta protegeria eles naquela noite do anjo da morte que viria, passaria sobre a casa deles e não entraria para poder matar o primogênito. A carne que eles estariam comendo durante a noite serviria de sustento para a viagem que eles iniciariam no dia seguinte. Então, o pecado agora não só seria jogado no lago do esquecimento, como o sacrifício livraria eles da morte do anjo da morte, como também daria sustento para eles na viagem, na caminhada. Eu achei isso incrível. Essas coisas que antes eram estranhos para mim começaram a fazer algum sentido. O que antes era estranheza, agora eu já começava a compreender e sentir que existia alguma verdade, existia algum sentido, existia alguma razão para aquilo, e eu comecei a perceber e compreender isso. Irmãos, de todos os textos que eu li do Antigo Testamento, o capítulo 53 de Isaías é especial para mim. Me deixou muito emotivo, muito emocionado. Talvez seja a parte mais completa do Antigo Testamento a falar sobre a vida de Jesus. Ali prediz claramente a morte do Messias e contém ainda a verdade central do Evangelho. Diz claramente que o servo do Senhor levará sobre si o pecado de todos nós. Fala ainda sobre a vida, o ministério do Messias, desde a sua humilhação até a sua exaltação. Toda aquela conversa, aquela estranheza que antes tinha para mim sobre sacrifícios começaram a fazer mais sentido, porque eu comecei a perceber para onde as coisas estavam apontando. E foi assim que eu cheguei no tão aguardado Novo Testamento, irmãos. E eu pude acompanhar ali o nascimento, a vida, os ensinos, morte expiatória, ressurreição, ascensão aos céus de Cristo e ele deixando o Consolador conosco. Eu vi lá em Atos dos Apóstolos que Jesus iniciou nos 4 evangelhos, o Espírito Santo estava dando continuidade através dos seus discípulos. Nesse momento, eu percebi que eu já tinha um conhecimento até razoável das coisas de Deus, mas ainda faltava alguma coisa. Então, sabe, o pastor Júnior me convidou a fazer parte de 2 cursos que foram fundamentais para mim, estão disponíveis ainda para você lá na DJO, além de vários outros cursos, são curso médio em teologia e primeiros passos. E claro, médio em teologia, eu já tinha iniciado ele algum tempo antes. Eu já estava casando a leitura da Bíblia com o livro dos cursos médio em teologia. Muito das perguntas que eu tinha em relação à Bíblia eram respondidas pelos livros do curso, e muito das perguntas que apareciam no curso A Bíblia já vinham respondendo também. São 26 livros, são livros pequenos, de fácil didática, de fácil compreensão, para melhorar o seu conhecimento a respeito da Bíblia, de Deus, da igreja, de você mesmo, a sua relação com a Bíblia, com a igreja, com Deus, para que esse conhecimento possa melhorar, transformar a sua vida e te ajudar a transformar a vida de outras pessoas. Curso médio em teologia, leitura da Bíblia, combo perfeito. Foi então que eu cheguei no curso Primeiros Passos, irmãos, e esse foi definitivo para minha conversão, hein? Percebi logo de início, irmãos, que por mais que você tenha conhecimento da Bíblia e das coisas de Deus, enquanto estiverem apenas no seu intelecto e não descer para o seu coração, isso não fará diferença nenhuma na sua vida. Pastor Júnior me ajudou a organizar os meus conhecimentos como quebra-cabeça de forma organizada e coerente para que eles pudessem fazer alguma diferença na minha vida. Falou sobre o pecado, ele me mostrou a nossa descendência caída, mas ele mostrou também que Deus nos ama e que ele não nos abandonou. Ele trouxe para mim uma nova abordagem sobre a Bíblia. A Bíblia conta a história de um plano de salvação e que esse plano inclui toda a humanidade. Claro, eu também estou incluído nesse plano. Falou sobre como meus pecados são justificados pela cruz de Cristo. Ele me mostrou ainda como eu deixaria de ser criatura e fosse adotado por Deus na sua família, no corpo de Cristo. E o processo da regeneração, no qual teria morte dos meus pecados e teria o novo nascimento em Cristo Jesus e a sua justiça.
e o processo da santificação, onde eu aprenderia a viver como Cristo, um processo de transformação dia após dia. Ele me mostrou ainda como eu teria um corpo glorificado para estar na eternidade com Cristo Jesus. Que o Espírito Santo, que agora eu sabia que habitava em mim, começou a gerar em mim desejo de transformação, desejo de me afastar das coisas que me afastavam de Deus, de aproximar daquelas coisas que me aproximavam de Deus, de pessoas e de conhecimento, claro. O curso de primeiros passos mostrou para mim ainda a importância das ordenanças bíblicas, do batismo, da congregação, do dízimo, da ceia do Senhor. E eu comecei a sentir desejo de fazer parte de tudo isso, irmãos. Eu comecei a sentir desejo de transformação da minha vida, dos meus pensamentos, dos meus atos, das minhas ações, das minhas palavras. Eu comecei a me policiar de todas as formas possíveis para estar o mais próximo possível de Deus e dos seus valores. Eu percebi quem era eu em Cristo e quem era Cristo para mim, irmãos. Por isso que eu falo, o curso de primeiros passos foi decisivo para minha conversão. E o pastor Júnior Claro, muito obrigado. Eu antes perdia muito tempo com textos polêmicos da Bíblia. Eu pegava os textos polêmicos e às vezes isso gerava atrito em mim, eu não compreendia muita coisa. Hoje eu percebo que tudo, Novo, Antigo Testamento, tudo é uma palavra só, uma única mensagem, redenção e salvação. Isso eu percebo a partir do momento que a palavra foi eficaz e transformadora na minha vida. E hoje, quando eu estava passando ali pelo processo, eu não entendia muito bem, mas hoje, quando eu olho para trás, eu percebo que é como se Deus estivesse falando para mim assim, Adriano, lembra aquele livro que você nunca deu muita importância porque você acreditava que não tinha muito a ver com você? Pois é, eu vou utilizar exatamente esse livro como ferramenta de transformação na sua vida para gerar uma fé em você, porque lembra aquele Deus que você acreditou que precisava de muita imaginação para acreditar que existisse? Pois é, vou utilizar esse livro como ferramenta de transformação para gerar uma fé em você, para que você perceba a presença de um Deus que é vivo, eficaz, existe e que transforma a vida das pessoas. Você se lembra aquela instituição chamada igreja? Que você sempre colocou na balança se era eficaz, a importância dela ou não, você sempre se preocupou mais com a parte política do que com os trabalhos que são feitos ali. Pois é exatamente essa instituição que eu vou utilizar para te acolher, te abraçar, e é exatamente ali que eu vou mostrar para você que essa palavra é eficaz, que eu sou um Deus presente, que essa instituição faz parte de todo o projeto de redenção desde o início para acolher, para salvar a vida das pessoas. Vou utilizar tudo isso que era obstáculo de impedimento de você ter compreensão da minha palavra, para que você seja testemunha viva de que minha palavra é eficaz, de que eu sou um Deus presente, de que a igreja é eficiente, eficaz e ela faz parte do meu projeto para salvar, resgatar e chegar até a vida das pessoas. Sou grato a Deus por isso, irmãos, por tudo que Ele tem feito na minha vida. Graças a Deus. Vou finalizar dizendo aqui para vocês que a gente vive num mundo hoje, numa sociedade, onde os valores morais são muito relativizados. Você precisa de conhecimento para saber sobressair nisso daí. Lembra que eu falei para você que a Bíblia ela é um manual de sobrevivência do cristão? De que as promessas que estão aqui não são só para a eternidade, mas também para essa vida. As revelações bíblicas, as orientações, os princípios imutáveis que estão aqui, eles são orientações práticas para o seu dia a dia, para a sua vida pessoal, para a sua família, para a comunidade, até para o seu posicionamento político, para você saber querer um mundo mais justo, mais alinhado com a justiça de Deus, não para o centro da sua vontade, que é de descendência caída. Você precisa de discernimento bíblico para saber, irmãos, que realmente são valores da fé ou que é hostil à sua fé, para saber separar o que realmente são apenas valores culturais. Esse mundo hoje fala muito disso de cultura, saber separar o que são apenas valores culturais ou o que realmente são valores cristãos bíblicos, firmados na palavra de Deus, para você saber discernir o que é apenas passageiro ou o que é eterno. No meio desse pluralismo todo, você precisa ter discernimento para você ser verdadeiramente sal da terra e luz do mundo. Para isso, você precisa de conhecimento, de orientação, e isso vem da Bíblia. Quero finalizar aqui te convidando a
fazer a leitura da Bíblia. Lembra? Fechada é apenas um livro, aberta em leitura que transforma a sua vida. Ela é a palavra de Deus. Existem promessas aqui, mas essas promessas elas precisam ser acessadas. Você precisa abrir a porta, tem que existir um querer, um desejo da sua parte e uma paciência também, tá? Quero dizer para vocês que lá na DJO existem pessoas de muito conhecimento, pessoas que me orientaram e me ajudaram em toda a minha caminhada. Se você estiver precisando de ajuda, busque a DJO. Se você acha que esse testemunho te ajudou de alguma forma, que eu também posso te ajudar, estou à disposição. Deus colocou pessoas no meu caminho para me ajudar e eu estou me retribuo podendo ajudando você da forma que você precisar. Me procure na igreja, nas redes sociais, na minha casa, estou à disposição. Espero que esse testemunho possa ter te ajudado e que a Bíblia seja transformadora na sua vida, igual ela foi na minha. Muito obrigado.